que a gente faz isso, né? Então, racional. O peritônio é a principal rota de disseminação do câncer, principalmente câncer de ovário, né? A gente consegue, fazendo a quimioterapia peritoneal, aumentar a quantidade de droga, né, nessa cavidade, onde tem doença, né? Tem algumas limitações, que é importante dizer, então não é um tratamento que funciona bem para nódulos maiores do que meio centímetro, ok? E importante que a quimioterapia aplicada na região do peritônio não vai chegar tão bem em linfonodos fora dessa área, né? É o ideal para pacientes que têm doença residual mínima, né? Situação ótima. E existe toda uma justificativa onde a gente vê que determinada droga tem um aumento da concentração no peritônio, que é a nossa área de interesse, até 1000 vezes mais do que se fosse aplicado venoso. Já vem diversos estudos, já foram feitos em cima do assunto. A gente começou com esse, que é o GOG 104, onde já foi começando a mostrar que a aplicação de quimioterapia peritoneal era favorável a ter uma melhor sobrevida. O Markman, em 2000, já mostrou também um estudo multicêntrico que tinha um benefíciozinho, até que em 2006 veio um trabalho da Armstrong, onde mostrou para a gente que a quimioterapia peritoneal era superior ao uso venoso. Esse foi um trabalho que deu o que falar no mundo, foi super divulgado, e graças a ele, em 2006, o National Cancer Institute divulgou um anúncio onde ele passou a recomendar que para o câncer de ovário fosse feito tratamento com quimioterapia intraperitoneal. Eu chamo atenção para isso aqui, mais para frente nós vamos voltar a esse tema aqui rapidinho, só para a gente ter ideia de que antes desse anúncio do National Cancer Institute, eles só tinham feito mais 5, né? E assim, todos os 5 anúncios do National Cancer Institute foram aplicados e introduzidos na prática médica sem grandes questionamentos. A quimioterapia intraperitoneal não. Então, assim, você vê que teve uma recomendação forte para se fazer isso, mas nem por isso virou uma realidade na prática. Aqui no Brasil, um pouquinho mais tarde, 6 anos depois, nas diretrizes diagnósticas, foi colocado que existia a possibilidade de que se fizesse quimioterapia peritoneal, mas tinha que ser num centro que tivesse um treinamento, uma especialização muito grande nesse tipo de procedimento. Bom, o último trabalho mais importante que a gente viu aí sobre quimio peritoneal já deixou a gente mais desanimado para fazer, que com a introdução dos novos medicamentos, da bloqueio antiangiogênico, aquele benefício que tinha do tratamento peritoneal já reduziu com os resultados mostrados pelo GOG 252. Então, vamos falar um pouquinho de coisa mais animada, que é o tema da aula. E a HIPEC, então? Vamos ver se isso resolve ou não. Bom, qual que é o racional da gente fazer a HIPEC? É todo o benefício que tem do tratamento peritoneal e adicionando a isso aí também, a gente tem, na hora da cirurgia, um acesso a todo o abdômen, que eu posso chegar em pontos onde a quimioterapia não chegaria por ter alguma aderência no pós-operatório. Eu também consigo, fazendo um aumento do calor ali no perfusato, que ele vá mais profundo, né? Mas é um tratamento que ainda é de alta complexidade. Existe uma alta morbimortalidade associada a esse tipo de tratamento. Quem faz HIPEC sabe as dores e as delícias de fazer isso, entendeu? Não é fácil. E a gente não tem uma população ainda bem definida para que possam beneficiar disso, principalmente em câncer de ovário. Mas vamos lá. E é um assunto que está na crista da onda. Todo mundo pesquisa, muita gente está publicando. Nós estamos num ponto alto de publicação sobre HIPEC, principalmente em câncer de ovário. Agora, olhando bem esses estudos que a gente tem visto aí, temos visto que existe um benefício, mas não me parece ser tão bom
nesses estudos que puderam ser comparados. Se a gente for olhar esse trial aí, que a recomendação até que a gente nem cite ele mais, né? Tão falha metodológica que ele teve, mas se a gente for ver bem esse trial aí, a gente vê que os dados que eles apresentam não conseguem ser reproduzidos reais. Foi muito mal feito do ponto de vista metodológico. E basear nele não dá. Então, esse é um trial grego. No ano passado, no ano retrasado, a gente teve os resultados do trial coreano, que fizeram um estudo multicêntrico, comparando a dose de cisplatina peritoneal de 75 mg por metro quadrado. E o que ele nos mostrou? Não teve diferença importante nas pacientes que fizeram ou não fizeram a HIPEC para o câncer de ovário. Então, não foi uma pesquisa que trouxe para a gente resultados muito favoráveis a se fazer esse tratamento. Bom, o que a gente vai ver então do Brasil aqui? O que a gente tem? Em 2017 também teve uma publicação onde o Conselho Federal de Medicina foi provocado pelo Ministério da Saúde para definir, então, o que é que o Ministério da Saúde permitiria ou não permitiria, em termos de recomendação, de fazer HIPEC aqui no Brasil. Né? O Conselho Federal jogou essa responsabilidade para a SBOC, Sociedade de Oncologia Clínica, e nesse documento disse que o seguinte, que os resultados para câncer de ovário pareciam promissores, ok, mas que deveríamos ainda aguardar mais resultados para recomendação para uso na prática clínica corriqueira. E aí, chega para a gente o trabalho holandês da Vandril, que é multicêntrico, não tem um número tão grande de pacientes assim tratados, né? Foi feita a randomização. No trabalho estava descrito que era o final da citorredução, mas a gente já sabe hoje em dia que nem todos os centros fizeram isso. Antes de começar a cirurgia, o paciente já tinha sido randomizado, então, quer dizer, isso pode ter tido um viés também nesse trabalho, mas se ela mostrou, nos resultados dela, um benefício muito importante em prol da realização da HIPEC, também numa dose um pouco maior de cisplatina do que o pessoal da Coreia. Bom, com isso, a conclusão que ela teve é que deveríamos sim fazer a realização da HIPEC, né? Logo depois de fazer uma neoadjuvância, mas já começam a aparecer diversas queixas e questionamentos em cima desse trial. Entretanto, parecido com o que nós tivemos com a quimioterapia peritoneal dos resultados da Armstrong. Opa, foi muito. Não estou sabendo dominar isso aqui, não. Bom, temos resultados que foram depois questionados, onde a gente começa a ver que, apesar do trabalho da Vandril mostrar que não teve tanta complicação assim, e realmente quem faz HIPEC conhece muita complicação que esses pacientes têm, então não dá para falar que é uma cirurgia que não aumenta a morbidade por fazer ela, tá bem? E a gente começa a ver depois, secando bem os números, que existe uma diferença importante, pelo menos numérica, não pode ser até estatística, não pode ser, mas que numérica a gente tem muito mais complicações aparecendo nos dados da própria, do trabalho do que o que foi reportado inicial. No entanto, aí, a própria New England fez um editorial onde estava sugerindo que talvez a HIPEC, então, poderia ser um tratamento que beneficiasse a essas pacientes. Mas o problema é de como é que a gente vai fazer isso virar prática mesmo. E outra, igual a gente teve o anúncio do National Cancer Institute do tratamento peritoneal, né, eu acho que todos nós olhamos ali para a publicação do New England, 70 de índice de impacto, e ficamos pensando, poxa, isso aí agora é a prática mesmo que a gente vai fazer, vai virar coisa do nosso dia a dia. E mais, já começa a aparecer também nos próprios guidelines, que eu acho que a maior parte de nós nos guiamos, né? Então você já começa a ver no NCCN de 2019
onde já existe a recomendação para ser considerado o uso da quimioterapia intraperitoneal, tal qual foi proposto pelo protocolo. E no Brasil agora também já aparece uma recomendação feita pelo próprio Ministério da Saúde, onde considera que essa técnica possa ser usada para pacientes em câncer de ovário. Agora, queria só que a gente parasse um pouquinho e visse uma coisa que eu acho que é importante para nós pensarmos sobre o tratamento da HIPEC, em qualquer cenário, principalmente esse. Existe um ciclo de maturidade de tecnologia. Eu também gosto de tecnologia de informação. Então, onde a gente começa a ver, quando você tem uma ideia, essa ideia vai sendo colocada, avaliada, onde existe um pico da utilização daquilo ali, e a gente dali para frente tem 3 caminhos que isso pode seguir. Isso pode achar um nicho de aplicabilidade. Se a gente for ver bem aqui, a tendência ela é linear, ela não segue essa crista da onda, né? Isso pode estagnar ou isso pode entrar no estágio de obsolescência. Apesar disso vinda da tecnologia de informação, já foi aplicado dentro da própria oncologia e a gente pode replicar esse tipo de ciclo em todo tipo de avanço tecnológico que a gente tem. Bom, entretanto, o que a gente tem que avaliar? Qual que é o ciclo de maturidade que eu acho que nós estamos na HIPEC hoje em dia? A gente tem que tomar um cuidado porque a área de benefício terapêutico dos pacientes está por aqui, ó. Ok? Aqui nós estamos dando malefício por não estar indicando para os nossos pacientes, por estar negando uma indicação precisa. E aqui a gente está com um problema que é o excesso da indicação para os pacientes que não deveriam submeter para um determinado tipo de tratamento. E como que eu enxergo o HIPEC? Eu que comecei nisso aí em 2004. Eu acho que aqui, ó, mesotelioma, pseudomixoma peritoneal, neoplasias mucinosas japense, isso não tem dúvida, para canto nenhum do mundo. É um tratamento que está super bem indicado e funciona muito bem. Como é que a gente está para câncer coloretal? Com a saída do Prodigy 7, já mostrou para a gente o quê? Nós entramos numa colina, numa ladeira do desânimo, onde você já deixou de ter tanto ânimo para poder fazer essa indicação de tratamento. Acho que para coloretal, ele ainda vai achar um nicho de pacientes onde isso pode ser utilizado. Ok? A HIPEC para trato gastrointestinal não coloretal já entrou em obsolescência, na minha opinião. Pode até tentar. E para câncer de ovário? Eu acho que no momento, gente, a gente está na crista da onda. O meu grande receio é a gente estar fazendo para mais do que deveríamos fazer. E se formos olhar o panorama do tratamento geral do câncer de ovário, que a gente começou em 1980 aqui, ó, com menos de 20% de sobrevida global dessas pacientes em 5 anos, né? A gente já começa a ver o seguinte, ó, quais foram os tratamentos de estudos de fase 3 com volume significativo de pacientes que garantiram sobrevidas acima da tendência que a gente tem dessa linha. O tratamento peritoneal, com certeza, foi, por muito tempo. Mas que hoje a gente já começa a ver o quê? Que o tratamento baseado em inibidores de angiogênese estão chegando no mesmo nível e já tratando até mais volume de paciente do que o tratamento peritoneal teve. Onde é que a gente encontra a HIPEC nisso aí? Esses dois aqui, ó. Muito próximos da linha. Quando eu falo isso, a HIPEC para câncer de ovário. Então, particularmente, eu acho que é uma ferramenta, é uma estratégia que a gente tem, todos nós do grupo da oncologia. Podemos indicar isso para pacientes selecionados. Eu acho que poderia ser uma espetacular área para ser estudada em câncer ginecológico, câncer de ovário, que não tem boa resposta à quimio e que funciona para tumor mucinoso. Então, assim, por que a gente não vê a HIPEC em câncer mucinoso do ovário? Poderia até ser uma boa aplicação, na minha opinião. Mas eu acho que a gente hoje em dia tem coisa melhor para ser oferecida com menos morte e mortalidade. Só lembrando, para concluir, para finalizar, que aquela teoria da onda, né, do ciclo de maturidade, aquela crista de onda, não é uma onda só. Na medicina a gente vai ver isso entrando, indo e voltando várias vezes. Igual um surfista pega mais do que uma onda,
pode ser que no futuro a HIPEC venha subir de novo aquela crista da onda e achar aí sim um nicho melhor para ela em câncer de ovário. Muito obrigado.